Eu vou mudar um pouco o que eu ia descrever aqui por uma razão muito simples. A minha fala era sobre a hidrovia Tietê-Paraná, ou Paraná-Tietê, que a gente vem acompanhando há muitos anos e enfrentando uma série de dificuldades. E essa hidrovia, eu considero a porta de entrada da nossa região metropolitana, que eu estendo até Campinas, Piracicaba, sei lá onde for, com o Rio da Prata. Acontece que nós temos uma política cega que não consegue enxergar além do umbigo. Eu vou explicar por quê. Importantíssimo na hidrovia Paraná-Tietê era que a gente conseguisse chegar pelo menos até Piracicaba. Isso é fundamental. E desde que eu mexo com a hidrovia na CESP, 30 anos atrás, se briga para chegar em Santa Maria da Serra. O que significaria chegar em Santa Maria da Serra? Seria trazer a hidrovia para regiões produtivas, onde a gente pudesse trabalhar em conjunto com outros modais de transporte. E, infelizmente, sempre aparece alguém para dizer que agora tem um problema ambiental. Veja bem, o cara da hidrovia não é contra o ambiente. Vocês vão ver algumas coisas que eu trouxe pelo mundo, como é que se trata as hidrovias no mundo, bem diferente daqui. Mas eu vou fugir um pouco da hidrovia e a cidade. Eu queria fazer um comentário. Quando o Bruno e a Said e a Beth me convidaram no início dos preparativos desse seminário, a relação era as águas com a cidade e as águas, o porto e a cidade e tal. Eu falei, olha, a coisa mais incrível que eu tenho visto ultimamente é a relação amistosa do porto e da água com a cidade que Antuérpia está fazendo. E um exemplo espetacular disso é a nova Port House de Antuérpia, a nova sede do Porto de Antuérpia, que foi a arquiteta Zaha Hadid, que projetou e que eu tive a sorte de, com a minha mulher, 2 semanas atrás, visitar a obra toda, que é um espetáculo como ligação da cidade com as águas, são o porto oferecendo para a cidade essa maravilha de obra arquitetônica, e a ligação da arquitetura com a engenharia, com o método construtivo e tudo. E o que achei mais impressionante é que vocês vão ver, tem o pessoal da Bélgica que vai detalhar esse projeto, é uma coisa fantástica, é que essa obra a Zaha pensou e lapidou como se fosse o maior diamante que a cidade de Antuérpia tem. Eles deram um novo diamante para Antuérpia. O porto, a água deu um diamante para Antuérpia. É impressionante. E mais do que isso, ela tem também um formato de um navio, que vocês vão ver, e esse navio também chegou pelas águas, porque eles construíram todos os módulos estruturais da parte, digamos assim, do navio, da parte do diamante, trouxeram de barcaças até o local da construção, onde ela foi içada e montado um prédio. E uns anos atrás, em Antuérpia, eu tive muito perto da Zaha, num grupo que estava discutindo a obra. E era impressionante como ela dizia que tudo que você projeta, você tem que saber como é que constrói. E essa talvez foi a maior lição que eu tirei. Então, eu fiz apenas um parênteses, né? Até porque que esse pessoal da Bélgica está aqui. E um outro exemplo fantástico, que vem de encontro ao meu colega Alexandre, é o que a cidade de Liege fez em relação ao Triloge Port, as eclusas urbanas, o tratamento urbano do rio dentro da cidade de Liege é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, embora tenha muitos, né? E isso vai pedir, então, que se chamasse o David, que trabalhou no projeto, para mostrar esse projeto e para ter uma parceria daqui para frente, muito importante, por exemplo, com o Alexandre, com a FAO, com todos nós. Pô, são caras
Não é que a gente vai copiar o que os outros estão fazendo, né? Já teve um imbecil no governo aqui, que quando eu comentei de hidrovias e alguma coisa, o cara falou, lá vem você com essas manias da Europa. Ele continua imbecil e nós estamos aqui. Então, eu vou falar o seguinte. A hidrovia Tietê-Paraná é a coisa mais importante que tem para a integração logística do Cone Sul, e esse é o papel das hidrovias. E vou mostrar alguns slides de um trabalho que a gente está desenvolvendo junto com o Ministério de Relações Exteriores, que está apoiando isso, numa vontade enorme de criar essa integração logística hidroviária no Mercosul. Então, com o apoio do Ministério de Relações Exteriores, eu vou mostrar alguns slides do que é a ideia do que se vai fazer. Eu não estou aqui falando de um projeto acadêmico, eu estou dizendo quais são as ideias que existem do aproveitamento dessa rede toda para o Cone Sul. Então, o papel da hidrovia Paraná-Tietê é exatamente o início de todo esse processo. Isso aqui também aprendi pelo mundo. É importante distinguir, aí não tem nenhum analfabeto, eu não preciso ficar lendo, né? Mas é fundamental que as hidrovias elas têm que ser tratadas como vetores de desenvolvimento. E, enquanto a gente não pensar em hidrovia assim, enquanto o país não tiver uma política para hidrovias, nós vamos continuar sonhando. Eu tive agora no Instituto de Engenharia um evento sobre portos, que eu fui o coordenador. Apesar de arquiteto, no Instituto de Engenharia eu sou responsável pela divisão de logística de transportes. E eu trouxe uma discussão de portos, e o pessoal de Brasília, dos melhores que estavam lá, disseram, Wagner, o governo ainda não tem uma política para as hidrovias. Isso é muito triste ouvir. Esse é o exemplo maior do que é uma integração por hidrovias em todo o Cone Sul da América do Sul. Esses dois grandes círculos são as maiores áreas da América do Sul inteira de produção de alto valor agregado. É uma região que tem o centro em São Paulo e a segunda região está o centro em Córdoba, na Argentina. Então, essa seria uma ligação hidroviária entre esses dois maiores centros, que isso a Europa faz, como ele falou. Aliás, eu andei num canal que o Carlos Magno abriu, né? Se é para ir mais longe. Essa ligação é de uma importância fundamental. E nós temos um problema no meio do caminho, que é a transposição de Itaipu. E eu não estou falando que nós vamos fazer uma eclusa de 120 metros de altura, não estou nem falando qual é a solução, estou dizendo que tem que passar Itaipu. E a Argentina tem uma malha ferroviária muito melhor que a nossa, e já está fazendo um sistema de um novo túnel nos Andes. De qualquer maneira, como se fala muito em ligação bioceânica, nós praticamente teríamos uma saída para o Pacífico, começando em Piracicaba, se alguém enxergar isso. Essa mancha que eu estou mostrando significa, se você mexer em Itaipu e criar essa condição toda, essa mancha amarela é a área que é influenciada, digamos assim, pelo desenvolvimento regional desse novo caminho. Esse é o papel da hidrovia nesse projeto. O simples fato da gente mexer numa transposição proporciona um novo desenvolvimento regional em toda essa mancha que nós estamos vendo. Isso aí é o seguinte, ao longo de todo esse trecho estudado, se criaria uma série grande de plataformas logísticas, plataformas logísticas entendidas não apenas como um depósito de mercadoria para você chegar de trem e passar para o navio, ou do navio para o caminhão, mas são grandes centros de transformação de mercadoria colocados estrategicamente nesses pontos. E é uma coisa interessante. A Toyota tem uma fábrica aqui em Americana, em Indaiatuba, por aí, e tem outra fábrica lá. E troca componentes, troca de caminhão.
os componentes de um lado para o outro. Isso é uma coisa fantástica de inteligência logística que nós temos. Bom, esse slide é repetitivo, mas significa exatamente o caminho da nossa região de Campinas, evidentemente Piracicaba, São Paulo, até sair pelo Pacífico, dentro desse estudo de desenvolvimento regional provocado pela transposição de Itaipu. Já me falaram, você sabe quanto custa transpor Itaipu? E eu aprendi com a professora Adriana Branco a responder, eu não sei quanto custa fazer isso, eu sei quanto custa no futuro não ter feito. Então, uma coisa que sempre que alguém te perguntar, mas você sabe quanto custa isso? Não sei. Agora, amanhã, as novas gerações vão te perguntar, por que você não fez? Esse é o custo de não fazer. Agora, eu só vou fazer um pouco de coisa, mostrando o mundo e a criação de polos de desenvolvimento em função das hidrovias. Quer dizer, nenhum de nós aqui está inventando nada. Esse é o papel das hidrovias. Cada bolinha dessas é uma coisa impressionante como centro de negócios e desenvolvimento. Isso aqui é um exemplo final da hidrovia que começa na Holanda e vai até o Mar Negro, que é a Rhein-Main-Donau. Só no Rio Danúbio tem essa coleção de portos, desde a Alemanha até a Romênia. E se a gente tivesse tempo, porque o tempo é curto, de mostrar o que significa cada um desses portos e como eles desenvolveram a região, seria uma coisa incrível de se ver, mas é só um exemplo. Isso é um dos trabalhos mais impressionantes que o mundo está fazendo. Eu tenho aqui embaixo Paris e tenho lá em cima Antuérpia. Com todo o Mar do Norte ao lado, ou como o Mar da Inglaterra, como os ingleses dizem, eles estão criando um canal de 180 quilômetros, ligando Paris, Antuérpia pelo interior. E não é criando um canal. Eles realocaram cidades, estradas, pontes, ferrovias, criaram um outro mundo com essa ligação estratégica. Isso aqui é com relação àquele slide anterior, que os 15 ministros de transporte decidiram, 15 ministros de transportes na União Europeia, falando 15 línguas diferentes, com 15 interesses diferentes, eles dizem, é fundamental para a Europa esse projeto. Aqui a gente não consegue conversar com São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Porque cada um... Eu tive uma vez que ouvir no Paraná que se a gente fizesse uma transposição de Itaipu, a carga vinha para Santos em vez de Paranaguá. Então, a gente continua assim. Agora, só para terminar, tem alguns exemplos fantásticos do quanto custa não fazer. Esse é um exemplo na Bélgica, um elevador de barcos que tem 80 metros de altura. Levaram 22 anos fazendo. Não tinha ninguém pensando que ia inaugurar no governo dele. Certo? Eu acho que está claro. Próximo. Na saída desse elevador, tiveram que fazer pontes-canal. Então, eu tenho que sair desse elevador, eu vou sair pela água passando por cima da rua. Para eles é uma coisa natural. Agora, só para terminar, que é uma coisa até bem engraçada, vou mostrar como é que o mundo trata as suas hidrovias. É igualzinho a nós. Vamos lá. Me ajuda agora. Isso daí é um cartaz da INE. INE é Inland Navigation Europe. É uma estrutura multinacional que trata das hidrovias como um todo. Ninguém está lá dizendo que tem que ser em São Paulo, no Paraná ou no Maranhão. É o que é para a Europa. Eu acho que esse cartaz diz tudo. Eu não preciso mais nada. Nada. Outro. A mesma coisa. Próximo. Esse é na Inglaterra, que tem pouquíssimas hidrovias comparado com o resto da Europa. Mas está aí. E quando
tem dificuldades tais de que a onda da barcaça vai atrapalhar o caranguejo da margem, que a gente escuta todos os dias aqui, quando vai discutir com um monte de imbecis, daí o cara está mostrando que a questão ambiental é beneficiada pela hidrovia. Né? Num projeto de Santa Maria da Serra, uma senhora, que eu não vou nem dizer o nome, que a gente estava discutindo escada de peixes, ela teve a pachorra de dizer, mas peixe brasileiro não sabe subir escada. Então, outro. E esse aqui é fantástico, não precisa dizer nada. Outro. Esse é mais incrível ainda. O maior avião do mundo sendo transportado de uma unidade de montagem para outra pela região de Paris. Ele não está sendo transportado de caminhão. Tem a sequência que vocês vão ver. Está aí. Esse é o A380, passeando pela água. Próximo. Essa fotografia eu tirei 2 anos atrás. Está muito clara a questão ambiental escrita aí. Não precisa mais nada. Acho que está chegando no último. A Holanda, que é uma aula para nós. Próximo. E ficamos por aqui. Isso foi o que eu quis mostrar ou chamar a atenção de como o mundo trata as hidrovias e a gente está... Nós ainda estamos no Carlos Magno. Obrigado.